paz do Senhor Jesus, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Tudo bem com vocês? Nesse domingo, iremos estudar a nossa lição de número 7, que traz por título Meu Ego, Meu Inimigo. Então, um assunto bem interessante. A lição de hoje, nosso versículo base, encontra-se em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Vamos estar lendo. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado pelo nosso Deus. A Bíblia diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João, capítulo 15 e versículo 15. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, tá? Contar assim com a ajuda de um terceiro é um hábito que quase já não está sendo mais usado em nossa sociedade. Seja pelo motivo das pessoas não confiarem uma nas outras, ou pelo fato de que acham e acreditam, né, que pode resolver todo e qualquer problema que aparecer sozinhos mesmo. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina valores completamente ao contrário. Outros, daqueles que ensinam a sociedade. A Bíblia nos diz que devemos amar o nosso próximo, devemos ser mansos e humildes de coração e devemos respeitar o próximo, né? Respeitar as pessoas. Isso com certeza vai nos ajudar a crescer espiritualmente e vai te ajudar, pré-adolescente, a tornar-se um cidadão do bem, inserido na sociedade em que você vive. Então, assim, começando a nossa aula, temos ali uma pergunta. Você acha difícil resistir às tentações? A resposta certamente você vai dizer que sim, que é difícil e é isso mesmo. Então, todos os dias são milhares de tentativas, milhares de ofertas que chegam para tentar a gente, né? Para que a gente peque e que a gente se desvie dos planos que Deus tem pra gente. O inimigo, ele faz isso mesmo, o nosso inimigo exterior. Ele vai estar tentando a gente todos os instantes para que a gente peque contra o nosso Deus. Mas também não podemos esquecer que existe uma batalha interna que não pode ser perdida, uma batalha contra o próprio eu. Então é isso que é o assunto da nossa aula de hoje, né? Como lidar com o nosso eu sem perder o foco, sem perder a fé em Cristo Jesus. Primeiro tópico da nossa aula, conhecendo o meu eu. Então, ali diz assim, de acordo com a teoria de Sigmund Freud, pai da psicanálise, a nossa mente humana é dividida em duas partes, o consciente e o inconsciente. Então, assim, o ego, o superego e o id, eles são conceitos que foram criados, né, por Freud, para explicar o funcionamento da mente humana, No consciente, a gente vai ter o ego, e no inconsciente vamos ter o superego e o id. Ego, o que é o ego? É a parte consciente da mente. Então, é ali que nós vamos encontrar os aspectos da personalidade humana. Então, a nossa percepção, a nossa memória, né? Sentimentos, pensamentos, quem você é, né? O que você é, qual é o seu pensamento, no que você acredita, né? Nossa personalidade. E também essa parte da mente, ela é capaz de tomar as decisões, né? Superego, então representa a parte da nossa mente aonde a gente encontra os nossos pensamentos, os éticos e os morais, né? E isso vai moldar o nosso comportamento. Então, hábitos e costumes. O superego é a parte inconsciente da nossa mente que resulta dos valores, dos ensinamentos que os nossos pais, né, que os nossos responsáveis passaram pra gente. E é esses valores que a gente recebeu que vão delimitar o certo ou o errado, vão determinar, né, o meu caráter. Então, o superego, uma característica dele é impor limites e regras adequadas para o bom convívio. E por último, nós temos o id, né? Uma parte do inconsciente da mente humana. É a parte que se caracteriza pelos instintos primitivos. Então,
Por exemplo, quando a gente sente fome, né? Uma vontade, a gente sente fome. Quando a gente tem vontade de ter um relacionamento sexual. Então, são os nossos impulsos naturais, né? Os impulsos naturais do ser humano. Esses termos, né, ego, superego, id, ele talvez seja difícil compreender assim de primeira, mas se torna mais fácil se a gente der algum exemplo do cotidiano. Então imagine-se que você terminou de almoçar, terminou de fazer a refeição e te deu vontade, né, de comer alguma coisa logo após o almoço. Qual vai ser o papel do id? Então a tendência do id é sair em busca daquele alimento para satisfazer a sua vontade. O superego, ele vai se contrapor. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, nossa, mas será necessário comer de novo, mesmo após ter, né, feito a refeição? Vai precisar, acabou de fazer a refeição. E o ego, por sua vez, ele vai mediar esse conflito, criando questões. Então, de que jeito? Nossa, ele vai criar questões. Seria melhor eu esperar mais um pouco para depois comer? Eu estou satisfeito ou eu preciso comer de novo? Então seria mais ou menos assim, né, para vocês estarem entendendo. E a palavra de Deus também traz uma visão sobre ego, né, sobre esse assunto que a gente está conversando. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo faz questão, né, de orientar os irmãos da Galácia sobre a importância de deixar o Espírito de Deus direcionar a nossa vida. Tá? Então, assim, ó, direcionar o seu ego, direcionar o meu, né? O meu superego, direcionar também o id. Isso nós chamamos de controle do Espírito Santo. Então, devemos ter cuidados de ter sempre o nosso relacionamento com Jesus. Deixar que o Senhor nos guie, deixar que Jesus nos oriente. Não devemos agir pelos nossos impulsos, agir pelas nossas vontades próprias, pelos nossos desejos, tá? Ali diz assim, ó, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 5 ao 8, diz que se a gente quer, né, se quisermos vencer os impulsos da natureza humana, precisamos nos permitir ser guiados pelo Espírito de Deus. Então aqui assim, ó, a lição nos traz um alerta, né, um cuidado com o eu. O que significa isso? Um cuidado com a soberba, um cuidado, né, com o orgulho, né? Então, quem confia muito em si mesmo, quem fala, né, que é muito importante, gosta de falar, de se mostrar que é muito importante por conta de alguma habilidade que tem. Então, contar essas vantagens, quem faz isso pode sofrer alguma queda. Deus, lá em Salmo 139:6, ele atenta para os humildes, tá? Outro em Pedro 5:5, 1 Pedro 5:5, a Bíblia traz um conselho. Jovens, revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então vamos cuidar, né? Para que o egoísmo, para que a soberba, para que o orgulho, nada disso possa habitar, né? Tomar conta do nosso coração. Segundo tópico, autoconfiança demais dá nisso. Então, igual eu já falei, né, no comecinho dessa aula, confiar nas pessoas tem se tornado um desafio enorme. A falta de lealdade das pessoas tem feito com que muitas outras se tornem egoístas, tá? Então, não há nada de errado você ter uma autoestima, né, confiante, você acreditar no seu potencial para o seu trabalho, para a busca de um objetivo, no seu estudo. O que não pode acontecer é você ter uma confiança enorme em você e esquecer, né, que você depende de Deus. O Senhor, Ele espera que sejamos humildes e que reconheçamos que nós precisamos, que nós dependemos dEle. Então, devemos estar vigilantes, devemos vigiar. Por mais que as nossas qualidades, os nossos talentos, né, sejam bons, a gente não pode usar isso para motivo de você humilhar um amigo, humilhar um colega, tá? Por quê? Porque o nosso mestre, ele nos ensina que quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha, esse sim será engrandecido. Então, portanto, esteja aberto a considerar que por mais habilidoso que você seja, isso não o tornará
mais importante do que o seu próximo, do que o seu colega, do que o seu amigo. Último tópico, melhor mesmo é depender de Deus, do nosso Pai. Então, a gente não deve deixar se vencer, né? Deixar vencer pelas exigências do nosso ego, pelas nossas vontades próprias. A Bíblia chama isso de desejo da carne. Quando a gente deixa ser dominado por nós mesmos, pelo nosso ego, sem a presença de Deus, nós estamos pecando. Então, um antídoto para a gente vencer o orgulho é a gente reconhecer que precisamos de Deus. Quando a gente reconhece que Ele é necessário na nossa vida, é a mesma coisa que nós estamos falando. Deus, sem o Senhor, eu não vou conseguir resolver o meu problema, não vou conseguir vencer. Tá? Então, assim, o mesmo Jesus, ele mesmo afirmou para os seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Nossa união com Cristo é extremamente necessária para que a gente possa produzir frutos e para o reino de Deus. Então, o Senhor, ele é contra os orgulhosos, mas para os humildes, ele oferece a sua maravilhosa graça. Aluno, esteja sempre humilde, debaixo da potente mão de Deus, e Ele com certeza no tempo certo o exaltará. Ele honrará você. Vamos fechar os olhos e vamos agradecer por mais essa oportunidade. Amado Deus, graça te damos por mais esse dia e pelo seu cuidado com nós. Não somos merecedores, mas a sua graça nos alcançou e te louvamos por isso. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de conhecermos de Ti. Abençoa cada pré-adolescente, Deus, cada família que aqui esteve assistindo essa aula. Deus, oramos para que se cumpra o seu querer em nossas vidas. Teu é o poder, a glória e a honra para todo sempre. É no nome de Jesus que oro, que lhe agradeço. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.